Um roteiro de qualquer vídeo que seja, com certeza, é parte indispensável de qualquer produção. É ele quem vai servir de orientação para você saber o que e como gravar. Salve, salve rapaz, e tudo beleza? Você tem ideia de em quantas etapas se divide o roteiro de um vídeo? O processo de criação de roteiro possui algumas etapas de elaboração que são feitas para transformar uma ideia simples em algo cada vez mais complexo, uma história inteira. Uma dessas etapas, que pode ser feita de um jeito bem simples, pode te ajudar a organizar. Ei, o vizinho começando essa porra dessa esmerilhadeira. Maquita, sei lá que porra. Não é possível, você tá zoando com a minha cara. Existe um desses processos que pode te ajudar de um jeito bem prático a fazer qualquer tipo de vídeo. Mas antes de eu começar a te contar, já deixa o seu like, se inscreve se você não for inscrito e ativa o sininho, porque sempre que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo. Geralmente, a se escrever um roteiro, a gente começa com uma etapa chamada de storyline, que é basicamente você contar a sua história, começo, meio e fim, em até 5 linhas. E a partir daí, vem a sinopse, que é um texto um pouco mais expositivo. A sinopse já apresenta de forma resumida toda a história do filme, com a intenção de antecipar o espectador com as informações principais da história. Depois vem o argumento, que é uma narrativa escrita de forma literária, contando tudo o que acontece no roteiro, sem a necessidade ainda de separar cenas e diálogos. E cada etapa vem trazendo cada vez mais elementos da história, como a escaleta, que já elabora a ordem de cenas e diálogos, e o storyboard, que mostra a história ilustrada como se fosse uma revista em quadrinho. E além do roteiro final, que a gente chama de roteiro literário, ainda tem um documento muito útil que é o roteiro técnico, ou shortlist, que você pode imaginar como uma planilha de Excel, onde você vai ter detalhadamente informações sobre o enquadramento da cena, a lente que vai ser usada, a iluminação ou qualquer outro detalhe que possa te ajudar a compor a visualidade dessa cena. E a depender do porte da produção, essa shortlist pode ser até algo bem básico e simples, como uma lista de coisas que você precisa filmar. Eu vou dar um exemplo de um shortlist que eu fiz para um dos meus trabalhos, que foi uma festa de debutante. Take da entrada com pessoas chegando, take da mesa do buffet, take de aniversariante interagindo com os convidados, take de pessoas dançando e o parabéns. A lógica é pensar sempre nos elementos principais que vão compor a história do seu vídeo e construir o restante das suas imagens ao redor deles. Ah, Lucas, mas eu não sei quais são os elementos principais do meu vídeo. É para isso que se faz pesquisa de referência. Começa a assistir vídeos do mesmo nicho de mercado que você tá querendo produzir. E aí você começa a analisar quais são os pontos em comum entre todos eles. E daí a forma mais fácil de saber o que colocar na lista. Pelo menos no que diz respeito a seguir padrões de mercado. Uma coisa que vai te ajudar bastante nisso é de antemão pensar na sua pós-produção durante a pré-produção. Ou seja, pensar nos takes e em como filmá-los, já pensando em como você vai editar eles. Quando seu take é feito de uma maneira planejada e alinhada com alguma ideia da pós-produção, fica muito mais fácil para fazer uma captação da maneira adequada para aquilo, com os parâmetros ideais para aquela edição. Algumas operações de pós-produção podem funcionar melhor ou pior, a depender de como a captação tenha sido feita. Tem coisa que é mais adequada para fazer com takes estáticos, tem coisa que é mais adequada para fazer com uma taxa de quadros maior, ou até mesmo com uma movimentação específica da câmera. O próprio chroma key já é um exemplo nítido do que eu tô falando. Para você trabalhar na edição com o chroma do jeito certo, você precisa que ele tenha sido filmado do jeito certo, em condições de enquadramento e iluminação adequadas, para que isso facilite o nosso recorte na pós. Ah, e toda vez que alguém fala, não esquenta não, a gente resolve isso na edição, eu tenho vontade de me matar na frente da pessoa pra ver se ela desenvolve um pingo de empatia. Eu tenho até uma história sobre um chroma mal feito que acabou me rendendo um dos piores jobs que eu já entreguei na minha vida. Uma vez eu fui filmar pra uma escola de balé durante a pandemia, cara, que teve a ideia brilhante de filmar um espetáculo inteiro, uma criança de cada vez, no chroma key, pra juntar todas na mesma tela no final da edição. Ai, não é possível. Eu sou hipertenso, não é por causa disso aqui não, é porque as pessoas me estressam. E a cliente me garantiu que todas as alunas estavam completamente ensaiadas e que tudo ia correr bem como programado. Ela tinha me vendido a ideia de que seria um espetáculo de aproximadamente 40 minutos. E até aí beleza, só que quando eu cheguei lá, o chroma key que ela tinha me arranjado tinha 3 tons de verde diferentes. Tinha uma porta que abria atrás do chroma e a luz vazava. Tinha um fotógrafo com um backdrop fazendo foto com flash atrás de mim. E não tinha marcação de palco. As crianças dançavam todas em tempos diferentes e para direções diferentes e de jeitos diferentes, e de alguma forma eu tinha que fazer todas elas ficarem uniforme no mesmo time, na mesma tela. O resultado foi uma das coisas mais cagadas e desastrosas que eu já fiz como produtor audiovisual. Mas esse job também foi uma lição muito importante. Eu nunca mais deixo o cliente preparar o chroma. Se você assistiu até aqui, você tem o meu muitíssimo obrigado. Não esquece de se inscrever e compartilhar esse vídeo para quem você acha que vai curtir. Eu vou dando um corta por aqui e até o próximo vídeo.